Fez graduação em odontologia pela Universidade do Rio de Janeiro, especialização em atualização em endodontia pela PUC-Rio, mestre em clínica odontológica e endodontia na Universidade do Rio de Janeiro, professor de especialização em endodontia na PUC-Rio, coordenador de endodontia no Instituto de Educação e Reabilitação e Odontologia, INERO, no Rio de Janeiro. E o tema que ele trouxe para vocês hoje para o Renison é máxima segurança e agilidade na instrumentação de molares, junto com a TDK, com as limas da TDK. Professor, muito obrigada, seja bem-vindo e o palco é todo seu. Pessoal, aproveitem, viu? Tá bom, beleza. Licença. Vamos lá. Primeiro, já foi apresentado, né? E eu queria que, não precisa fazer uma apresentação, óbvio, de cada um, mas eu quero entender um pouco a situação de vocês. Porque a gente aqui, principalmente no Congresso, está recebendo de tudo, desde graduados, graduandos, dentistas já com 30 anos de experiência, que nunca fizeram mecanizada, ou que já fazem mecanizada há 10 anos. Então, para a gente conversar, né, dentro de um padrão legal, para eu ver a necessidade de vocês, quero entender, quem aqui já faz instrumentação mecanizada? Trabalha com endodontia? Você? Beleza. No dia a dia, usa instrumentação mecanizada. O que você usa de sistema? Hibridiza ali, né? Beleza. Então, assim, meu foco aqui vai ser trazer para vocês conceitos da instrumentação mecanizada, então é ótimo para quem não utiliza e para quem já utiliza. Trazer esses conceitos e transferir para as limas, que vai permitir que vocês utilizem, na verdade, qualquer lima, não precisa ser exatamente da TDK. A TDK a gente está usando como um exemplo de lima que você consegue utilizar. Mas você vai poder fazer que nem o meu amigo ali, qual é o seu nome? Ricardo. Que nem o Ricardo, e usar uma lima da MK para um determinado passo, uma lima da TDK para outro passo, uma lima da Dentsply para outro passo. Você vai poder hibridizar, porque você vai estar entendendo o que você está fazendo. Não é para fazer só uma receita de bolo, tá? É para vocês entenderem o que vocês estão fazendo, tá? Então esse é o foco, que vai ser bem interessante. Então, aqui já é um pouquinho antiga essa foto, mas é a nossa turma de especialização lá na PUC, a equipe. É muito legal que a gente tem uma casa ali no meio do mato, que eu acho que é algo bem diferenciado, muito legal, assim, a gente está atendendo, do nada tem tucano passando, macaco, e assim, é bem no meio lá da natureza mesmo, então eu me sinto muito privilegiado em trabalhar num lugar tão legal e com uma equipe e alunos tão legais. A gente tem nossos microscópios lá, nosso serviço de endodontia. No Inero também a gente tem turma de atualização e imersão mais específica em instrumentação mecanizada. Então a gente tem toda uma ideia de tecnologia que visa, né, a parte mais tecnológica mesmo. Tá? Então, para começar, para a gente só começar essa conversa, a gente tem que entender que aquele conceito que a gente vê no livro, né, a gente abre o Siqueira ali e pega aquele canal que tem uma entrada e uma saída, um canal todo retinho, né? Aquilo ali não existe na prática, né? O nosso campo operatório, o campo operatório do endodontista é muito mais desafiador, né? São canais achatados, cheios de ramificação, onde a gente não consegue nem entrar com a lima em muitas áreas, tá? Então, primeiro entender isso. O que a gente evoluiu nesses últimos anos, então isso também é legal. Essa é uma aula que eu já dou aí há mais de 10 anos, tá? E a primeira vez que eu dei essa aula era uma realidade. Hoje, já é uma realidade totalmente diferente. Eu até botei alguns slides que eu vou mostrar para vocês como era antes e que hoje já não é mais verdade. Como custo-benefício. Hoje você tem como fazer um canal, usar uma lima muito mais barato do que há 8 anos atrás, 6 anos atrás, que seja, né? Como a qualidade do material. Então a gente consegue fazer uma instrumentação de um dente desse muito rápido, hoje em dia, tá? E eu vou mostrar como. E também entender que a gente tem o conceito de instrumentação biomecânica ou químico-mecânica, tá? Então a gente pode dividir a nossa atuação ali, a nossa instrumentação, em modelagem e limpeza. A gente vai atuar só na modelagem hoje, né? A gente vai só focar na parte de modelar o canal, abrir o canal, tá? E vai ver o quão rápido tá esse processo.
Então, a gente vai falar só um pouquinho do histórico, como a gente chegou até aqui, para entender sobre o futuro, tá? Então, essa ideia de rodar dentro do canal, essa ideia não é nova. Essa é uma ideia que já vem desde 1945, na primeira tentativa de put, em falar, pô, a gente vai fazer a instrumentação manual até morrer? Não. A gente consegue usar um motor para rodar dentro do canal. Qual que era a limitação? A lima, a liga. Nessa época, a gente só tinha o aço. O aço não consegue rodar dentro do canal, né? Então, até foi implementado o contraângulo oscilatório. O que é isso? É um contraângulo que você coloca a sua própria lima manual, aciona, bota ele no micromotor e com o ar, né, comprimido, ele faz um movimento oscilatório. Ele faz isso aqui com a lima. Tá? Não foi uma mudança de paradigma, não mudou a vida do odontista, tá? Mas ajuda alguma coisa. Então a gente tinha essa limitação do material. Até que em 63, um cara nada a ver com odontologia, o tal de Bühler, ele criou o níquel titânio, tá? Que não tinha nada a ver também, era algo para a artilharia naval dos Estados Unidos, mas criou essa nova liga, tá? E aí em 71 o Andreasen começou a utilizar na ortodontia, tá? Até que em 88, o Valia pegou lá e falou, pô, por que a gente não usa esse material para fazer lima e tentar rodar dentro do canal? E acabou que em 92 a gente começou a implementar os primeiros instrumentos mecanizados. Onde? O que a gente vê aqui? Né? A gente tem o GT, Profile, System GT, são sistemas rotatórios, mas que utilizavam o que a gente chama do níquel titânio cru. Níquel titânio convencional, tá? O primeiro níquel titânio. Então ele não era otimizado como a gente tem hoje. Tipo essa lima que vocês estão vendo, é um níquel titânio tratado. É um níquel titânio que ele foi aprimorado para endodontia, para rodar dentro do canal, tá? Então o que acontecia? Você tem várias limas, assim, também não representava um avanço tão grande. A ideia sim, mas na prática ainda não. Que nem câmera fotográfica, as primeiras câmeras filmadoras, né, não eram assim portáteis, eram do tamanho de um carrinho de supermercado, né? Então é meio que essa é a ideia, ainda era bem o início, tá? Em 2008, Yared implementou também um movimento reciprocante, que a gente não vai trabalhar aqui hoje, isso é só o rotatório, tá? Isso já é uma outra aula, mas é importante colocar nesse contexto histórico, tá? E aí em 2024, o que a gente tem em 2024? Limas extremamente flexíveis, com tratamento, tá? Onde o design delas também foi aprimorado e a gente consegue rodar continuamente dentro do canal, fazendo todas as curvaturas e mantendo a anatomia do canal, tá? Então isso aqui é de chorar. Se a gente fosse endodontista há 30 anos atrás, ver isso aqui e ia falar, não, isso aqui não existe. E hoje existe. Então a gente tem que se sentir privilegiado de estar com essa facilidade em mãos. Tá? A gente é uma geração privilegiada mesmo, porque quando eu converso com professores, catedráticos, como era a endodontia na época, é um negócio de realmente ver uma evolução. Assim, eu posso até afirmar que a endodontia das especialidades odontológicas foi a que mais evoluiu nas últimas décadas dentro da endodontia. Por quê? Não mudou só a facilidade, ficou mais rápido, beleza. Mas mudou também até a filosofia de trabalho. Antes a gente usava, não sei como é que vocês aprenderam, mas a gente usava muito gate. Vocês usam gate? Pelo menos já utilizaram na faculdade. Hoje, com o níquel titânio tratado, a gente não precisa mais abrir tanto. A gente abre bem menos o canal. É bem mais conservador. Por quê? Porque a gente tem mais flexibilidade. A gente só abria porque a gente precisava descer com aço. Agora a gente não tem mais que usar o aço para instrumentar como um todo. Então a gente consegue descer com menos abertura. Então isso é muito legal, tá? Então você vê que eu não estou falando nada de lima por enquanto. Eu não vou falar nada de lima por enquanto. Eu vou apresentar para vocês conceitos da instrumentação,
para vocês entenderem muito bem esses conceitos, e aí a gente transfere para as limas, coisa que você pode fazer com qualquer outra lima, tá? Então esse é um exemplo de um slide que eu tenho desde lá do começo desse curso, né? Quando, na época, a gente só tinha duas limas no mercado, VDW ou Dentsply. Eram as duas limas. Motor era caro, lima era caro, tá? Então essa era a realidade desse slide. Eu mantive justamente para mostrar que, assim, eu, mesmo nesse pouco tempo que eu considero aí, 12 anos quase dando aula, mas é muito pouco ainda dentro de uma carreira, eu vi já uma mudança muito expressiva nisso. Que é o quê? As vantagens continuam as mesmas. A agilidade, é óbvio. Menos debris instruídos por periápsis, isso é legal, né? Não é tão óbvio. Que comparado com uma instrumentação manual, a instrumentação mecanizada, ela joga menos sujeira para fora do dente. Então tem um pós-operatório melhor. Tá? Além de ser mais rápido, é melhor para o paciente. Isso a gente muitas vezes não fala tanto sobre a experiência do paciente, né? Só fala da nossa. E para o paciente faz muita diferença. Pô, ele não sente dor depois do tratamento de canal, é muito bom, né? Tem uma remoção melhor de guta quando a gente faz retratamento e tem menos desvios dos canais curvos. Quais que eram as desvantagens que eu falava nesse slide, nessa época, há 10 anos atrás? Alto índice de fraturas de lima, o que não é mais uma verdade. Você não tem mais, basicamente, fratura de lima. Eu não lembro a última vez que eu fraturei lima. Eu já fraturei muita lima no começo, e todo mundo fraturava. Quem falava que não fraturou era mentira. Por quê? Níquel titânio cru, níquel titânio convencional, né? Quebrava muito. O design das limas não era legal. Não se tinha ainda muito os conceitos que eu vou passar para vocês aqui, tá? Então quebrava. Mas hoje, se vocês fizerem do jeito que eu estou mostrando para vocês, com os instrumentos que eu estou falando para vocês e da forma que... Seja bem-vinda. Então, se vocês fizerem dessa forma que eu estou mostrando para vocês, com os conceitos que eu vou passar para vocês, e também não casar com a lima, né? Porque muitas vezes o dentista fica com dó de jogar fora a lima, e aí isso causa muita fratura. Se casar com a lima, botar ela embaixo do braço e só jogar ela fora quando ela quebrar. Não. Ou quando ela estiver ali esturricada. Não. E até esse é uma vantagem do custo-benefício, que são essas limas da TDK. Então, não é por tempo, é por uso, por desgaste. Você vai sentir. Quando a gente fizer o hands-on, eu vou mostrar bem para vocês, mas assim, você sente. Como é que eu faço lá no meu consultório? Tem esse kit, eu uso. Fiz um molar. Senti que, assim, eu demandei bastante da lima, mas, fiz um terceiro molar, uma anatomia maluca. Eu marco como se fossem 2 tracinhos depois no grau. Eu peço eu aviso para auxiliar. Falou, ó, Rô, 2 tracinhos. Aí ela bota 2 tracinhos. Aí na próxima vez que eu for usar o kit, eu sei que ela foi demandada 2 tracinhos. Se é um dente normal, um molar, acho que esse aí eu pedi para fazer um molar tranquilo, um molar basicão, boto um tracinho. Fiz um central único, um canal único ali que foi, tranquilo, demandei pouco, meio tracinho. Eu completo 5 tracinhos. Ou seja, 5 dentes tranquilos, normais, e jogo fora. Tá? Isso se a lima não mostrar nenhum sinal de desgaste. Se ela perder o passo, ela tem um passo, né? Ela faz assim. Ela mostra que ela vai fraturar. Então, se ela perder o passo, joga fora. Não reutiliza. Dá dó às vezes, mas joga fora. Melhor do que você ter a dor de cabeça de depois ter que resolver uma remoção de lima fraturada. Tá? Então, outra questão que não é mais uma verdade, que desse slide há 10 anos era, como eu falei, na época que eu fiz esse slide há 10 anos atrás, só tinha dois motores e dois instrumentos. O motor era um absurdo de caro e as limas mais ainda. Tá? Hoje, não é mais. Então, o maior custo é o contrário. É muito mais caro você fazer uma instrumentação manual do que mecanizada hoje. Por quê? Tempo é dinheiro, primeiro. E vocês vão ver que nesse kit que eu montei para vocês, se você usar 5 vezes, você vai encarecer no seu canal normal, né, um canal básico, mais R$20, R$25. É ridículo isso, né? Beleza. Então, não dá pra gente falar sobre tudo aqui, né? Esse é um curso específico que a gente dá ali em um semestre inteiro, basicamente, nos meus cursos. Mas a gente tem que entender alguns conceitos para poder entender o que a gente está falando aqui hoje.
Então, o primeiro conceito é o conceito de taper. Todo mundo sabe o que é o conceito de taper, conicidade? Tá? O que é esse sentido? É quando você tem uma lima, né? E a conicidade é o quanto ela vai aumentando o seu diâmetro por milímetro que vai subindo na lima. Tá? Então, as limas manuais, a gente tem um taper sempre padronizado. Quando você fala, uma lima 15, ela é uma lima que ela sempre vai ter uma conicidade 2, taper 2. O que é isso? Ela tem 15 na ponta, você sobe 1 milímetro, ela tem 17, depois 19. Então é uma lima fina, todas as limas manuais são assim, padronizado, de aço. Tá? Já as de níquel titânio, rotatórias, mecanizadas, elas fogem desse padrão. Eles sempre vão te falar qual é o taper pelo nome da lima. Tá? Então, a lima sempre vai ser chamada do que a gente chama de tip taper, ponta e conicidade. Então, essa lima aqui ela é uma lima 2506. O que é isso? Ela tem uma ponta 25 e uma conicidade 0,6. Ou seja, a ponta dela é 25, subindo 1 milímetro ela já é uma lima 31. Subindo mais 1 milímetro ela já é uma lima 37. Então essa foi a grande jogada do níquel titânio. Passar? Nada? Ah, tá. Melhor? Testando. Foi? Show. Então, toda lima mecanizada que vocês forem adquirir ou ter contato, ela vai ser te apresentada assim, tá? 25,06. Alguns fabricantes botam 25, 6% também. Dá no mesmo. É 25 de ponta, 6 de conicidade. Todo mundo entendeu esse conceito? Beleza. Essa foi a grande jogada do níquel titânio, na verdade. Não foi nem a flexibilidade. Foi permitir você, dentro de uma lima só, você botar a conicidade de um preparo. Em vez de você usar uma lima manual no ápice, aí recua 1 milímetro, usa a outra, recua outro milímetro, usa a outra, recua outro milímetro, usa a outra, em uma lima você tem todo esse jogo, toda essa conicidade. Beleza? Então esse foi o grande pulo do gato para agilidade. Tá? O níquel titânio permite isso. Ou seja, pode pausar o vídeo agora? Volta um pouquinho. Bota desde o começo, roda desde o começo. Então, ó, você vem, pode ir. Você vem, mais um pouquinho, tá bom. Aí, vai de novo. Você vai com a lima até o final, né, do canal. Pausa. Isso. Quando você tem um tip, pensa comigo, quando você tem um tip pequeno, um tip menor, tá? E uma conicidade maior, a tendência vai ser que a ponta do instrumento esteja solta, tá? Ainda mais quando você já prepara o canal antes um pouquinho, mas vamos dizer nem que não prepare o canal antes. Mas anatomicamente, aquele canal, ele já vai ser uma ponta 25, 30 ou até 35. Os estudos, eles mostram que os molares, por exemplo, até canal mesial de molar, o diâmetro lá do forame, naturalmente, é 30, 35, 25, e vai depender muito, mas muitos são já amplos lá embaixo. O problema é chegar lá embaixo, tá? Então, a tendência é que mesmo você vai chegar até lá, mas a ponta, ela fica relativamente tranquila lá. Mas a conicidade grande faz com que ela encoste mais no terço médio cervical. Então, por mais que você está indo com a lima até o final, você está pré-largando, você está agindo mais em terço médio cervical, tá? Pode dar o play. Aí, você já abriu. Você vem com uma outra lima, aí pode parar. Show. Você vem com uma outra lima que tem uma ponta maior, mais grossa, com uma conicidade menor, uma 3504. Já é uma ponta mais grossa e uma conicidade menor. Você vem já muito mais solto aqui no terço médio cervical, porque já foi aberto pela lima anterior, e você atua só na ponta, finalizando o seu preparo com menos estresse na lima. Então essa jogada de tip taper, que é muito importante também vocês entenderem o conceito, tá? Beleza. Entendendo isso, taper e a conicidade, né, e a ponta é imprescindível para a gente conseguir falar sobre as limas, tá? Como eu falei,
Tem que tirar muita coisa porque não dá para falar tudo em uma hora. E a gente ainda tem que fazer a parte prática. Mas eu separei esses 4 conceitos que são os principais. Se você entender esses 4 conceitos, vocês instrumentam todos os dentes com mecanizada, qualquer instrumento. Você vai ver o instrumento, ver tip taper, entender para que ele serve dentro desses conceitos, tá? Então, eu passei para vocês, o que eu estou passando para vocês aqui é um kit que a gente lá da PUC e da FRJ também, tá? Tanto a FRJ quanto a PUC, a gente preconiza uma técnica que se chama técnica de pré-alargamento. O conceito é pré-alargamento. Tudo na vida é pré-alargamento. A gente sonha com pré-alargamento. A gente fala de pré-alargamento o tempo todo, tá? Por quê? Pré-alargamento é vida. Na endodontia, pré-alargamento é vida. Porque, vamos pensar, e assim, isso não adianta falar que não é que nesses 10 anos, com contato com paciente, com um aluno, e eu era assim também, a tendência do ser humano é acessou o dente, já sai metendo a lima querendo buscar o ápice. É meio doentio, porque não faz sentido. A gente vai querendo... Não, o pré-alargamento, ele prega a calma, a tranquilidade, que é o quê? Abrir primeiro. Abre primeiro aqui em cima e depois se liga lá embaixo, tá? E a gente vai entender isso, tá? Então, isso é o pré-alargamento. Abrir. O que é o termo scouting? É mais um termo do que qualquer outra coisa. Cateterismo é você explorar o canal, tá? A gente vai falar melhor de cada um deles agora. Patência é a saída. Saída do terço apical, saída do terço médio cervical. Não necessariamente a patência é só saída do forame. É a saída de qualquer coisa que você esteja trabalhando, tá? E o glide path. Glide path também é vida. Glide path a gente vai falar melhor sobre esse conceito especificamente, que vai ajudar muito na sua instrumentação também, tá? Então, pré-alargamento. O que é o pré-alargamento? Você tem uma estrada com uma pedra. Você vai tentar, você precisa trabalhar lá do outro lado. Você vai tentar ir pelo lado, vai ter muito mais esforço para você se você ficar tentando ganhar do obstáculo com ele lá. É muito mais fácil você o quê? Tirar o obstáculo. Tira o máximo do obstáculo, que você vai ter um caminho muito mais tranquilo. Se eu quiser chegar lá no Ricardo, é muito mais difícil eu tentar vir por aqui por baixo, tentar pegar, dar um jeito de passar por aqui. Muito mais difícil do que eu falar, gente, por favor, dá licença, sai todo mundo e eu vou chegar lá no Ricardo, não é? É exatamente isso que a gente faz no canal. Te abre, né? Então, o que a gente faz primeiro? A primeira coisa que a gente faz, vou fazendo odontia. Antes de olhar para o paciente, eu pego a radiografia e meço o que a gente chama de comprimento aparente do dente, certo? Eu pego esse comprimento aparente, por que eu pego esse comprimento aparente? Para determinar meu terço médio cervical. Então, radiografei, vi lá o tamanho teu 21 milímetros, tá? Não precisa ser exato, porque por enquanto eu não estou preocupado com exatidão. Eu tiro 5 milímetros, que seria o meu terço médio, meu terço apical, e aí eu tenho meu terço médio cervical. Ou seja, a primeira coisa que eu faço é, eu esqueço o meu terço apical. O dente não é, para mim, o meu dente só tem o terço médio cervical naquele momento. Ou seja, medi ele 21, tirei o 5, 16 milímetros. Meu dente tem 16 milímetros. Entenderam? Beleza? Então, medi 21 menos 5, 16. Meu terço médio cervical tem 16 milímetros, eu vou trabalhar nele. Tá? E aí, a diferença que você tem de trabalho depois que você amplia esse terço médio cervical, a facilidade que você chega, que você trabalha no terço apical, é outra. Sua solução irrigadora chega muito melhor. A própria odontometria muda. Então, tem estudos que mostram que se você vai com a lima direto até o final, em média odontometria, deu 21 milímetros. Quando você pré-alarga, você diminui essa odontometria, vai para 20, o que é uma diferença gigante. Então, não faz sentido você sair enfiando a lima tensionada, né? Ela vai para lá, fica toda tensionada, a irrigação não chega, ela tem muito mais, diminui a vida útil da lima e aumenta as chances de fratura. Beleza? Então, pré-alargamento é vida. Como que a gente fazia? Eu ainda faço muito, tá? Mas cada vez menos, com uma tendência a usar menos. Gate 432. Ou seja, a gente faz coroa ápice,
vem com uma gate 4, geralmente, vai depender do canal, né, da embocadura. Abre bem na embocadura ali uma gate 4, depois uma 3 entra um pouco mais e a 2 entra até mais perto lá da medida que você tem como terço médio cervical. Tá? Isso é como faz, mais antigamente. Hoje, a gente vai ter a opção de, em vez de usar uma gate, usar uma lima mecanizada para isso. Uma só, que faz o trabalho de todas as gates. Por quê? Porque eu também não preciso abrir mais tanto. O que eu falei? A gente abria muito com gate porque a gente precisava por causa do aço inoxidável. O aço não tinha flexibilidade para descer sem a gente abrir tanto aqui em cima. Já que a gente agora tem níquel titânio que é muito mais flexível, eu não preciso abrir mais tanto, mas eu preciso abrir. Tem que ter bom senso, né? Então, para isso, a gente tem uma lima específica para isso, a SX. Então, ela é uma lima mais curta, ela vai ter 19 milímetros. Por quê? Ela nunca vai chegar até o ápice. Ela não é para chegar até o ápice, em caso nenhum. Ela vai fazer um pré-alargamento. Ela vai chegar no máximo no terço médio cervical ali. Tá? Ela tem uma ponta 19 e um taper 0,4. É pequeno isso, tá? Mas também não se enganem que esse tip taper que o fabricante avisa, muitas vezes ele é progressivo. O que é isso? O taper ele aumenta. Então ela é 19,04 lá nos primeiros milímetros, para ter uma pontinha mais fininha, mais para guiar a lima. Depois ela engorda bem mais. Tá? Então, você pode ver até na imagem mesmo que é isso. Ó. Olha como ela é bem fininha na ponta, mas ela fica bem gordinha depois, para fazer o pré-alargamento. Beleza? Então é a primeira vez que eu estou falando de lima aqui diretamente com vocês. É uma lima para quê? Para o pré-alargamento, para o conceito de pré-alargamento. Beleza? E o conceito de scouting. O que é o scouting? Ou cateterismo, para quem quer falar em português. É basicamente o que o nosso amigo está fazendo aqui. Ele está explorando o canal. O que a gente usa para fazer? Uma lima 10. A gente quer dizer que o mecanizada, o níquel titânio está muito avançado, está uma beleza. Beleza. Quer dizer que a gente nunca mais vai usar o aço inoxidável? Não, a gente vai usar. A lima manual de aço inoxidável 10 é imprescindível. Por isso que tem no kit de vocês aí também, tá? Então, a gente vai utilizar ela para fazer o scout. Aqui tá com uma 15, tá errado. Na verdade, porque isso é para outra coisa, mas vamos entender o conceito, que é você explorar. Tá vendo? Aqui eu tô sentindo o ápice. Eu tô sentindo o terço apical. É meu olho. A lima é meu olho. Tá? Mesmo você posso ter o microscópio mais sinistro do mundo, que eu não vou ver o meu terço apical da mesma forma que uma lima manual vai me falar como tá aquilo ali. Beleza? Eu só vou fazer isso depois que eu fizer. Lembra que eu falei? Meu dente tem só um terço médio cervical no primeiro momento. Desci com SX no meu terço médio cervical? Beleza. Aí agora eu vou fazer o scout do terço apical. Se o terço médio cervical tiver também muito atrésico, difícil, eu vou fazer o scouting dele também. Tá? Então o conceito é isso. O conceito ele não está preso aonde eu estou. É um conceito de fazer algo, é um conceito de explorar, de sentir, de tocar. Tá? Esse é o scout. E a patência? A patência é uma consequência do scouting. Né? Eu estou ali, estou fazendo meu cateterismo, estou fazendo meu scouting. O meu objetivo é o quê? Chegar na patência. A saída do terço apical. Só terço apical? Não, posso estar falando de patência do terço médio cervical também. Vou passar esse X. Fui com a lima 10 antes para sentir ali. Pô, até o terço médio cervical tá difícil aqui de descer. Deixa eu fazer a patência do terço médio cervical. É o quê? É 1 milímetro além do que eu estava ali vendo como terço médio cervical. Beleza? Então, como é que eu faço? Como é que é esse movimento? Mesma coisa que o scout, até chegar na patência. Como é que eu vejo isso? Localizador apical, ideal. Na literatura vocês vão ver modo tátil, que isso já é um pouco mais complicado, não dá pra gente contar com isso, né? E radiografia. Mas localizador apical vai ser a melhor forma. Beleza? Último conceito. Então a gente falou do conceito de pré-alargamento. Todo mundo entendeu, certo? Conceito de scouting, né? Muito importante. E o terceiro conceito foi a patência. O quarto e último
é o conceito de glide path, tá? É um conceito relativamente novo, tá? Que foi descrito na literatura como a chave da segurança na instrumentação mecanizada, tá? Ou seja, muito importante. Por quê? O que é o glide path? O nosso canal, ele tem todas essas reentrâncias, né? Então a gente consegue ver aqui uma área que ele fica constricto e abre, né? Ele não é progressivo que nem no desenho do livro, lembra? Ele tem vários obstáculos para a nossa lima manual bater, quebrar, bater e não progredir. Então o glide path basicamente é você ir com limas especiais até a lima 15 e fazer como se fosse um pré-preparo. Remover todas essas interferências e transformar o canal que era todo cheio de interferência num canal todo lisinho e gostoso de descer. É uma maravilha, glide path é vida também. Então o conceito original é manual, é você usar com limas manuais, ir até uma lima 15 e fazer o glide path do canal, tá? Mas para ter o glide path eu preciso do quê? Da patência, ter feito o scouting antes, ter feito o pré-alargamento antes, tá? Então, beleza. Eu também posso fazer o glide path de forma mecanizada, tá? Então assim, uma coisa é o scouting, que eu vou com a lima 8, 10 e vou sentindo. O glide path eu alcanço quando eu consigo chegar até a minha patência ali, ou, na verdade, até meu comprimento de trabalho, uma lima 15, tá? E aí eu posso ter uma lima mecanizada específica para fazer o glide path, em vez de ir com uma lima 15 manual. Eu não preciso ficar indo com uma lima 8, 10 e 15. Eu uso uma lima T-File, que também tem no kit de vocês aí. Então a segunda lima que a gente vai falar é a lima pro glide path. Já tive uma pro pré-alargamento, que vai abrir ali, terço médio cervical. Depois uma de glide path para fazer o leito do canal, né? Transformar o canal num canal tranquilo de descer, tá? Todas essas limas que a gente está falando tem tratamento térmico, não é o níquel titânio convencional, né? Então esse também é a grande evolução do custo-benefício que eu falei. É uma lima muito boa, com um tratamento muito bom e barata. Isso é uma maravilha. Ela é uma lima 1702. Ah, então isso aqui também é interessante vocês entenderem. O que é 1702? Basicamente é uma lima 15, né? 17, 15, muito parecida, um pouquinho maior que uma lima 15. E tem uma conicidade igual à da manual, né? 1502, né? Uma manual 1502. Só que ela tem um taper progressivo. O que é um taper progressivo? Mesma coisa que eu falei da SX. Ela vai aumentando esse taper. Então, por isso que eu gosto muito dela, na verdade. Por exemplo, eu não gosto da lima de glide path da MK Life, por exemplo. Porque ela é igual uma lima manual 15 mesmo. Ela é 1702 em toda a extensão dela. Então é uma lima muito fininha. Fica uma lima muito fina para ficar rodando no canal, tá? E faz um glide path mais pobre também. Aqui, como você tem um taper mais gordinho, por mais que seja pequeno, deixa um glide path mais bonitinho, tá? Então, essa é a segunda linha, beleza? Então, entenderam o que eu estou falando? Eu apresentei para vocês conceitos, não apresentei limas. Agora a gente está começando a referenciar os conceitos nas limas. As limas nos conceitos, na verdade. Tá? Beleza. Entendendo isso, até aí eu só cheguei num pré-alargamento, tipo um pré-preparo, né? Pré-alargamento e glide path. Eu preparei o meu dente, o meu canal para ser preparado. Basicamente isso, né? E aí sim a gente vai para as limas X-File, que é um sisteminha de 3 limas, tá? X1, X2, X3, onde elas sim vão fazer o preparo mesmo, tá? Elas sim vão finalizar, a gente chama de finishers, tá? Então, também tem tratamento térmico, tá? Ela sempre roda no sentido horário e eu vou mostrar para vocês o design dela, que é bem interessante, que também diminui o atrito nela, tá? Então, como é que ela se apresenta? Basicamente são essas 3 primeiras, tá? X1, X2, X3. Olha como ela está sendo apresentada em porcentagem, mas vocês não vão ficar confusos porque eu já falei para vocês. 17,4% é o quê? Como se fosse 17,04, tá? O que ela quer dizer com esse 4%? Que não é, ele tenta falar que não é 4 o tempo todo. Ele muda isso. Quando você tem na 17,04, você tem que entender que é isso. É só nos 3 a 5 milímetros iniciais que é esse 0,4. Depois ele muda. Porque até senão, ó,
uma 2506, por exemplo. Se ela fosse 06 na lima toda, ia virar um parafuso aqui em cima, ela ia ficar muito grossa, tá? Então a gente tem a X1, X2, X3. X1 mais fina, com uma ponta fina e um taper maior. A X2, 2506. Você pode finalizar com ela em alguns casos, eu não gosto muito, mas você pode finalizar em alguns casos com ela, tá? E a 3007 X3 para você finalizar a maioria dos casos. Beleza? Entendido? Beleza. E ela vem em 21, 25 e 31 milímetros. Beleza? Aí o que é legal também? Ela vem num blister que vem 2 de cada. Então esse blister, você tem meio que 2 jogos em um blister só. Tá? E tá muito barato aqui, está R$140 o blister. Absurdo, bizarro. Porque realmente, é 70 cada kit ali, é o que eu falei. É que a gente complementa, como é que o fabricante fala? Tá? Para você usar X1 direto, X1, X2, X3. Só que isso você vai demandar muito da lima e aí sim você pode quebrar. Você sacrifica a segurança. Você não faz glide path nem faz pré-largamento. Não existe isso. Você tem que fazer. Pra gente, a gente tem que fazer. A gente não pode deixar a indústria levar, né? Porque eles implementam para ficar um negócio, para vender uma ideia de agilidade. Mas a ciência não corrobora com isso, tá? Então, aí a gente tem também a X4 e a X5, que são para canais mais amplos. Só que geralmente eu faço na mão. Ah, cheguei até a X3. Aí eu vou com o manual e complemento, tá? A X5 também, bem grossinho. A gente vai usar no motor, tá? Tanto para X1 até a X5, a gente vai usar para todas as limas, basicamente, tá? Só que aí vocês vão sentindo, vai muito de cada um. Eu uso um pouquinho mais. Tem gente que usa um pouquinho menos de velocidade e torque. Tava na aula, mas eu tive que tirar um pouquinho. Vocês entendem sobre o conceito de velocidade e torque? Um pouquinho? Vamos falar um pouquinho só para a gente não perder isso. Então, velocidade e torque são os dois conceitos são os dois parâmetros que a gente bota no motor, tá? Velocidade é basicamente a velocidade que ela vai rodar, rotações por minuto, tá? Ela está muito ligada com o quanto a lima vai aguentar de uso. Então a gente não pode ser muito alto, mas também não pode ser muito baixo, senão fica muito lento. Por isso que meu conselho é começar baixo. Ah, tá lento? Aumenta. Melhor do que, tá rápido, quebrou. Entendeu? O conceito de torque já é a força que tá ali naquele movimento. Não adianta nada botar uma velocidade alta e botar um torque baixo. É como se fosse aquele ventilador vagabundo que fica rodando ali. Aí tu bota o dedo, ele para. Qualquer obstáculo, ele para. Porque a força empregada naquele movimento rápido tá baixa. Entenderam? Ao contrário, seria aqueles condensadores, compressores de lixo, que se tu tá ali no meio, o negócio vai fechando devagarinho. Tá com uma velocidade muito baixa. Mas ele tá com um torque muito alto. Você pode botar o que quiser ali, você pode ficar ali tentando parar o negócio, que ele só vai parar quando ele fechar totalmente. Porque ele tá com um torque muito alto. Então você tem que achar um equilíbrio entre velocidade e torque para a lima que você está usando. Se você vai usar uma lima T-File dessa fininha, que é para fazer o glide path, você vai fazer com torque muito alto? Não. Porque você está mandando o teu motor fazer assim. Quando você sentir que tem ali um obstáculo, uma dentina para cortar, continua. E a lima fina, ela não pode continuar. Se ela continuar, ela vai quebrar. Então a tendência é a gente usar um torque mais baixo. Mas um torque 2 é um torque tranquilo. Então vamos começar com esse torque 2 e a velocidade 300 para todas as limas e você vai sentindo o que faz sentido para você, tá? Entenderam o conceito de velocidade e torque? Alguma dúvida? Podem parar a qualquer momento, tá, gente? Para perguntar. Beleza. Olha o design dela que interessante. Então, não só o níquel titânio dela é um níquel titânio com tratamento térmico muito flexível, como o design dela é um design que evoluiu muito das limas anteriores, tá? Então ela toca não em todas as paredes, ela toca em algumas paredes só. Isso dá muito mais segurança e sem perder poder de corte, tá?
Obrigada. Então, olha que interessante. Ela faz esse movimento que a gente chama de snake motion. Não parece uma cobra? Ela não toca em todas as peles ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, ela faz uma cinemática, um movimento de trazer os debris para a cervical. Então, ela vai trazendo, ela não joga. Tá? Isso é bem interessante, isso é bem legal. E aí, quando você compara com as limas mais antigas, anteriores, você vê a grande diferença. As outras, elas tendem a compactar mais debris, a entupir mais o canal e ter mais estresse nas paredes, tá? Beleza. Entendemos tudo isso. A gente agora vai fazer o passo a passo do protocolo. Como a gente vai instrumentar o dente, tá? Então, primeiro, qual a primeira coisa que eu faço? Vocês lembram? Oi? Pré-alargamento. Isso aí, mas antes, para eu fazer o pré-alargamento, o que eu faço? Tem que medir. Comprimento aparente. Medir 21 milímetros. Menos 5, 16. Meu terço médio cervical tem 16. Meu dente tem 16 naquele momento. Eu esqueço o apical. Tá? Isso é bom do ponto de vista físico e biológico também. Se é um dente necrosado, eu só limpar primeiro o terço médio cervical não faz com que eu fique compactando toda aquela carga bacteriana do terço médio cervical toda para o ápice. Então, biologicamente faz muito sentido também, tá? Não só fisicamente. Então, eu vou explorar o terço médio cervical com a lima 10, vou marcar ela em 16 milímetros, vou explorar e lembra, meu olho. Pô, beleza, desceu tranquilo, show de bola. Vamos fazer o pré-alargamento, SX, 16 milímetros. Entrei, sempre vou fazendo a força, tá? Não, óbvio que não é uma força, tá, gente? Mas é uma tendência na parede de segurança. Qual que é a parede de segurança? Quando você tem dente multiradicular, né? A tendência do seu instrumento rotatório, que seja gates ou instrumento mecanizado, é desgastar mais para a furca. É algo que Deus foi mal com a gente, porque o dente é onde tem a menor espessura e a tendência das forças resultam. Então você tem uma tendência já natural. Se você não fizer nenhuma tendência, você vai cortar mais para a furca. É onde acontecem os rasgos, perfurações. Então você tem que tender para a parede contrária à furca. Então um macetinho é sempre tender para a parede com o nome do canal. Então, por exemplo, estou na raiz mesial, eu vou tender para mesial. Estou na raiz distal, vou tender para distal. Estou na palatina, vou tender para palatina. Né? Faz sentido. Então tem que tender, porque se você não tender, a física vai tender para você. Tá? Então SX, 16 milímetros. Tá? E eu faço, antes de ir para a SX, eu gosto de fazer o quê? A patência do terço médio cervical. Então é 16, eu vou com a lima 10 e vou em 17. Para saber que, pô, tá tranquilo ali de passar, eu não vou ficar entupindo aquela região. Fiz, cheguei com o SX, tendendo para mesial, né? Se eu estou na raiz mesial, show, acabou meu pré-alargamento. É uma etapa de 5 segundos que muda a sua vida, né? Pré-alargamento é vida, beleza. Depois, fiz o pré-alargamento. Aí o que eu posso fazer agora? Fazer minha odontometria. Antes, meu dente, né? Eu tinha 16 milímetros. Agora ele vai se transformar num dente de verdade. Você vai pegar exatamente a medida dele. Então, eu já fiz meu terço médio cervical, vou descer com uma lima 10, fazer o cateterismo, né? Vou sentindo, vou com o localizador, pipi, cheguei, confirmei o meu comprimento aparente que eu tinha medido. Pode ser que tenha mudado, 1 milímetro a mais, 1 milímetro a menos, ou pode ser que ficou naquilo ali. Beleza, confirmei que é 21, tá? Agora sim eu tenho uma medida certinha. 21 é meu comprimento de trabalho, 22 é minha patência. Eu sempre passo um pouquinho com a 10. Onde meu localizador mostra é onde eu vou instrumentar e obturar. É no 0. Tá? Como é que vocês aprenderam na faculdade? Ah, recua 1 milímetro, não é? Mas vocês faziam com localizador apical ou com radiografia? Radiografia. Eu com radiografia também recuo 1 milímetro. Por quê? Anatomicamente você vê que a maioria das vezes o ápice radiográfico ele não coincide com o forame, com a saída. A saída está um pouquinho
para apical, né? Para palatina, para vestibular, que seja, mas aí quando você tira a radiografia, a ponta da raiz não representa a saída do dente realmente. Então quando eu vou fazer radiograficamente, eu recuo 1 milímetro. Mas aí eu continuo querendo obturar no mesmo ponto, no zero, que é a saída do forame. Entenderam? Então, com localizador, no zero. Radiograficamente, o meu zero anatômico é 1 milímetro aquém radiograficamente. Entenderam? Beleza? Definir ali. Beleza? Cateterismo, patência. O que eu faço agora? Glide path. Eu já fiz um pré-alargamento. Beleza. Meu glide path vai ser lá mais do terço apical só. Tranquilo também. Eu estou fazendo todas as etapas serem mais fáceis. Tá? Eu estou aumentando um pouco o nosso kit, mas ganhando segurança e utilizando ele muito mais vezes. Então, lima T-file até o comprimento de trabalho. Beleza? Depois, é correr para o braço. Instrumentação X1, X2, X3 no CT. Acabou a minha instrumentação. Show de bola. Eu tenho um cone geralmente X3 ou um cone X2. Eu já finalizo com um cone único, que ele já obtura praticamente cone único. Não preciso nem colocar mais cone. Óbvio, tem que ver cada caso é um caso. Mas na maioria das vezes não. Mas tem casos de um canal muito oval assim, que aí você tem que complementar um pouquinho. Tá? Então, um esqueminha de novo para entender. Então, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vocês estão entendendo que a lima, na verdade, é o de menos? Você pode usar qualquer outra lima que tenha essas características, que vai vir em outra marca e vai falar, essa lima aqui é de glide path. Beleza. Como é que ela é? Uma lima 1003. Beleza. É uma lima com uma ponta muito fina, que tem essa, eu tenho medo. Uma rotatória com uma ponta 10, é muito fino, mas ela vai ficando gordinha. Beleza. Serve para glide path, mas eu não gosto. Eu gosto dessa, 1702 com taper progressivo. Eu também não gosto da mesma 1702, que vai chamar do mesmo jeito, da MK Life, mas ela é um taper fixo, né? Então é isso, tem que entender, porque sozinhos vocês não vão saber nunca isso, essas informações. Então só um esquema de novo, para ficar bem na cabeça. Pegou o canal, mediu, defini meu terço médio cervical. Patência, do terço médio cervical com lima 10, né? Beleza, tá tudo ok, show de bola, SX. SX, acabou meu preparo do terço médio cervical. Confirmei minha odontometria. Lima 10. T-file. Aquela fininha, para glide path. Aí, X1, X2 e X3 no complemento de trabalho. Vamos ver? Vamos fazer? Vamos para o hands-on. A gente vai gastar um tempinho aqui também falando do motor. Ah, tá. Here. Usem o dentinho que tá já com vocês, tá? Guarda depois esse dente que tá no negócio mesmo, que aí vocês treinam também depois em casa, aproveita. Onde vocês estiverem em contato com algum motor. Todo mundo tá com Icon. Esse é um iPace. Qual que você tá aí? Esse é o iMotor, tá? Não, beleza. Vocês estão com diferentes modelos, porém, com todos funcionam basicamente do mesmo jeito, tá? Liga, pode cada um pega o seu e liga aí pra gente ver. Alguns vão dividir, né? Essas são dividindo, né? Tá. Então, ó, no mais e menos, vocês já vão passando pelos pré-ajustes. É que nem rádio de carro, né? Que você tem ali 1, 2, 3, ainda... Porque eu nem tenho carro já faz tempo, nem sei se a galera ainda usa, escuta rádio, tudo já bota o Spotify direto, né? Mas enfim, antes tinha 1, 2, 3, as estações. Isso, ó, M1, M2, M3, M4, M5, tá? Então já está pré-gravado aqui. Achem aí uma que tenha 300 de velocidade com 2 de torque, né? Torque é em Newton, velocidade é 300. Conseguiram? Acharam? 350 é ousado, pode ser ousado. Isso aí, Fael vai ser ousado. Também? Foi? Tudo? Isso, tá certo. Show. Ricardo, foi? Isso, ó. Deixa eu até... eu vi se todo mundo tava, mas o meu não tava. Olha só que hipocrisia.
Acho que não tem aqui, deixa eu... Isso. Então, ó, aqui no EndoPace, (300 de velocidade com 2 de torque, tá? Isso pode ser maleável, tá, gente? É isso, vocês vão sentir. Tanto que o Fael aqui vai fazer com 350. Dá pra mudar também, se quiser. Você aperta o S, ó, aí aqui te dá a opção, você dá menos, isso, aperta o S de novo, aí você pode mudar o torque, e aqui é a direção que tá certo, forward, beleza? Show. Então o Fael tá igual a gente agora. Beleza. Então, ó, a gente já deixa pré-programado, até isso é simples, tá? Qual que é a tendência? Quando a gente for usar a T-File, que é muito fininha, a gente pode diminuir isso. Mas vamos manter para vocês, eu quero que vocês sintam. Se tiver muito, vocês vão sentir também, tá? Então, ó, sempre irrigando e lima 10 na mão. Como é que eu faço aqui, galera, para botar na tela aqui? Fazer o seguinte, eu vou mostrando ali e todo mundo vai fazendo junto, tá? Acho que funciona bem. Meu kit aqui. Show. Como é que tá? Tá escuro ou tá bom? O que vocês acham? Tá bom, né? Ah, não. Não mudou muita coisa, né? Beleza. Tá bom. Tá dando pra ver, gente? Beleza, vou trabalhar nesse mais vestibular aqui, então. Tá? Molar inferior. Beleza, vamos fazer primeiro num canal só. E aí a gente depois, se vocês quiserem, vocês reproduzem sozinhos nos outros, tá? Então, eu vou, assim, irriguem bastante. Eu não vou irrigar muito para não ficar ruim para vocês verem, tá? Vocês, primeiro de tudo, gente, identifica aí as limas que eu falei para vocês, tá? Qual que é esse X aí? A de pré-alargamento. É a mais pequenininha. Por quê? Porque ela é de pré-alargamento. Ela só vai entrar no terçométro cervical, tá? Qual que é T-File? Dá para confundir legal aí com a X1. A T-File, ela tem um stop de silicone branco e ela tem uma coisinha amarela, beleza? É a T-File. E a X1, X2, X3 são as outras amarela, vermelha e azul, tá? Vamos pegar a lima 10. Primeiro de tudo, vocês têm aí também uma reguinha, um cartãozinho que é tipo uma reguinha, né? Eu vou medir. Eu vou pegar aqui, ó. Cadê? Vou por fora, né? Já que a gente não tem radiografia. E vou... Tá dando pra ver mesmo? Cadê? Aqui. E vou medir por fora aqui, ó. Acho que é bem isso aqui, tá bem no limite aqui. Se precisar, tira o stop de silicone. Eu acho que o meu com... Vou precisar tirar o stop. O meu tá dando 21. Bem o exemplo que eu falei na aula. E o de vocês? 21 também? Pode tirar o stop de silicone, que é o tamanho da lima, eu acho, de 21, né? Eu vou botar o stop de novo. E vou marcar em 16. Porque 21 menos 5, tá? Tudo
Tudo certo aí? Beleza. Marquei em 16 aqui. Mas também o que eu vou fazer, gente? Milimetricamente, essa medida não precisa ser certinha, né? Por quê? Porque eu estou numa medida que eu estou determinando ali, que é o terço médio cervical. A anatomia que vai me dizer mesmo se eu posso ir um pouquinho mais, um pouquinho, não tem problema eu ir 1 milímetro a mais ou 1 milímetro a menos, tá? Então eu vou sentir. Se a lima for tranquila, não é assim, 16 milímetros, vou segurar esse X em 16 milímetros. Não, eu deixo ela aí um pouquinho, tá? Então vamos botar no motor aqui a SX. Vamos abrir a SX. Faz o clique no motor. Não precisa apertar o push button, tá, gente? Você pode só encaixar. Beleza? Pô, tava bom esse ar aí fora. Ó, botei aqui, marquei em 16. Olhem bem agora para a lima. Olhem como eu falei ali, que ela é uma 1904, 1902, na verdade. Como ela é bem fininha na ponta, né? Então, assim, tem que ter cuidado com essa lima, gente. Se você não entender o que vocês estão fazendo, se você forçar ela, querer descer ela mais do que o terço médio cervical, vai quebrar a ponta. Ela permite entrar um pouquinho. Qual que é a grande vantagem dela com a Gates? A Gates ela não permite você passar. Se você forçar a Gates além do terço médio cervical, ela ou a Gates vai quebrar ou ela vai causar um degrauzão ali. Essa aqui não. Você pode ir um pouquinho a mais, que ela tem essa ponta fina que ela acompanha. Mas se você forçar, ela já não vai mais só entrar passivamente. Ela vai começar a cortar mesmo. E ela não foi feita para isso, essa ponta. Beleza? Então vamos lá. Lembra do movimento que eu falei? Uma grande dúvida que vocês têm. Entrar rodando e sair rodando, ou bota... Eu gosto de posicionar primeiro ela na entrada do canal, aí acionar e entrar. Tá? Tentar botar aqui. Está ruim aqui. Pô, isso aqui eu já me perdi, calma aí. Beleza. Caraca, eu tô... agora foi. Ó, entrei, certo? Rodei. Eu senti que cortou, eu arrasto para a parede. Estão vendo como eu abri ali? Como é um pré-alargamento muito mais tranquilo que uma gate. E quando vocês tirarem, olha para a lima e vê. Olha como cortou muito mais na base da lima, terço médio cervical da lima, como se fosse. Esse é o certo. A ponta, ela só guia. O que corta mesmo é o corpo da lima. Beleza? Eu entro, bico e saio. Eu faço didaticamente, tá? Acho que vale a pena vocês fazerem assim, ó. 3. Entrei, senti uma forcinha, voltei, arrastando para a parede de segurança. Voltei, senti a forcinha, recuei. Faz isso 3 vezes. 3 vezes, limpa a lima, irriga e volta. Ó. Ó, já cheguei. Ó, se ele apita é porque o torque está baixo. Isso aqui é um saco. Agora dá para ver bem. Estão vendo? Beleza. Acabou meu terço médio cervical. Olha que coisa rápida, simples e com segurança, né? Agora vocês vão irrigar, tá?
que eu vou fazer agora? Quem lembra? Exatamente. Lima 10 para confirmar o quê? O meu comprimento aparente. Confirmar se meu comprimento aparente é realmente o terço médio cervical, o comprimento total. Deixa eu fazer o seguinte aqui. Produção, que horas são aí? Estou me sentindo muito no canal. 27? Eita! Tá, vai atrasar um pouquinho, a gente vai atrasar um pouquinho mesmo. Não tem problema não. Cadê minha lima 10? Cadê minha lima 10? Ué. Perdi minha lima 10? Ah, tá aqui. Então, ó, patência, né? Ó, vou confirmar. Então, vamos usar o nosso localizador apical imaginário aqui. Pipipipipi. Cadê? Pipipipipipipipi. Você vai olhar a sua lima sair pelo forame. Tá curtinha. Vou tirar o stop. Se precisar, tira o stop, hein, gente? Saiu pelo forame? Com o stop? Tá bom. Mede essa medida aí. Pega uma boa referência. Ó, a minha mesmo com o stop tá praticamente ali. A minha deu uns 22 milímetros. Tá? Então, meu comprimento é 22. Eu tinha medido 21, olha só. O que eu vou fazer agora? Tá todo mundo acompanhando, gente? Se eu estiver correndo, fala. Então, vou lá em 22. Nessa mesma. Lembrando, essa aqui eu posso diminuir um pouquinho o torque se eu quiser. Mas vou manter. Vamos ver. Porque 2 ainda é pouco. Vamos lá. Ó, entrei, arrastei para a parede de segurança. Entrei, arrastei para a parede de segurança. Entrei, arrastei para a parede de segurança. Olha os debris, que bonito. Tá? O que eu fiz aqui? O glide path. Olha só como ele está muito mais... Está retificado. É legal que o dente é transparente, vocês conseguem ver. Tentem fazer no canal mesial aí, que é mais fininho, que a gente consegue ver melhor essas coisas. Eu acabei indo pro distal, porque estava melhor para mostrar para vocês aqui. Mas é... Ah, usei a T-File, sim. Sentiram a T-File? Descendo. Perfeito. T-File desceu. Se a T-File desceu, acabou. Aí, conseguiu? Beleza. Aí agora, todo mundo desceu com a T-File? Não? Ah, tá. Alguém não conseguiu descer? Todo mundo conseguiu descer, né? Não. É porque a gente tem que começar a minha palestra. Beleza. Atrasou um pouquinho, mas 5 minutinhos. Tá bom. Então, ó. Então, ó, eu entro. Agora que como eu já fiz a T-File e a SX, a minha X1 vai descer tranquilo. O normal, né, o que o fabricante preconiza, a primeira que você iria usar seria essa X1 agora, direto.
sem fazer nada antes. Não faz sentido. Para essa X1 aqui quebrar, se você, não é uma lima que você pode demandar muito dela, entendeu? Então, por isso que é máxima segurança com custo-benefício. Ó, cheguei até o final. Acabou. Então, vocês estão vendo como vocês demandam muito pouco da lima no final? Muito pouco. Por isso que você consegue... Daria para ser até mais do que eu falei, de 5 tracinhos. Mas o tema da aula na toa é a segurança com uma boa qualidade. Agora eu vou para X2. Se estiver parando, vocês aumentam um pouquinho o torque. Eu acho que eu vou ter que aumentar um pouquinho aqui o torque. Beleza. Já vou agora para X3 e acabou. Tá vendo como é um... Assim, a parte técnica é muito fácil. Mas você tem que entender o que você está fazendo. Tem que fazer os conceitos que eu passei para vocês. Produção, que horas são? Tá. Gente, vou ter que ir lá que eu vou dar outra palestra ali, tá? Vocês estão convidados também, que a gente vai falar um pouquinho mais, até falar um pouquinho disso, mas a gente vai entrar em modernidade na endodontia, como é que tá hoje, e as tendências para o futuro, tá? E aí vocês estão convidados também, na verdade não sei como é que tá lá, mas acredito que fazer o seguinte.